Namastê, vamos começar hoje mais uma aula de encontro ao eu interior. Brincadeira. Bom, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos continuar falando sobre sintaxe. Agora fica um pouco mais difícil, mas eu adoro falar dessa matéria. O que a gente vai ver agora é o começo de período simples e período composto e também transitividade verbal. Isso pode parecer difícil, mas não é. Primeiro de tudo, eu preciso retomar coisas que já é para vocês terem visto. Por exemplo, definições como o que é oração, o que é período. Oração não é o Pai Nosso. Oração é uma frase que tem verbo. Eu preciso de um verbo. Período é quando eu tenho mais de uma oração. Um conjunto de orações forma um período, tá? E esse período ele pode ser simples ou composto. O período simples, ele vai ter só um núcleo verbal. Período composto, mais de um verbo. E aí, as pessoas inteligentes que estão prestando atenção no vídeo podem virar para mim e me perguntar qual é a diferença entre um período simples e uma oração. Nenhuma. É só uma questão de nomenclatura. E daí que está o problema, porque às vezes a gente fica tão focado em decorar nomes que não entende essas nomenclaturas. E aliás, a hora que a gente chegar em orações subordinadas, aqueles nomes enormes, oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, é só muito grande, mas na verdade ele é uma síntese de uma análise anterior. Ele não é só uma etiqueta que eu coloco na oração. Primeiro eu tenho que analisar e depois eu coloco aquele nome a partir de uma análise. Mas a gente chega lá. Só uma observação importante antes de ir para o próximo slide. A quantidade de verbos de uma oração, a menos que eu esteja numa perífrase verbal, que é, por exemplo, voltei a comer, voltei a andar, comecei a andar, parei de beber, parei de fumar, em que eu tenho dois blocos colocados juntos, mas que funcionam como um verbo só, a parte desses casos, a todos os verbos, a quantidade de verbos vai equivaler à quantidade de orações. Então, por exemplo, na oração que a gente tem aqui, me chame quando você acordar amanhã. Eu tenho um verbo, dois verbos, ou seja, aqui eu vou ter duas orações. Divido a partir da conjunção, a primeira oração é até aqui, a segunda do quando até a frente. Bom, tá, Iago, mas aonde você quer chegar com isso? Eu quero chegar em transitividade verbal. A gente já viu que é período, agora eu vou falar de trânsito. Pelo amor de Deus, não relacionem isso com a outra palavra que é parecida. Eu tô falando de trânsito. Verbos e nomes transitam, eles caminham. Alguns precisam de complemento. Quer ver? Algumas pessoas falam que eu gastava dinheiro à toa com pelúcias. Eu vou dar na cara delas agora. Imagine que esse Charizard aqui, o objetivo dele, e já liguem objetivo com objeto, tá? É chegar até esse outro Charizard que está aqui. Então ele precisa caminhar, transitar e chegar até esse Charizard que está aqui. Para fazer esse trânsito, ele pode fazer isso diretamente. Se ele não tem nenhum empecilho daqui até aqui, para chegar até o objeto dele, ele caminha diretamente. Ou seja, o trânsito dele é direto. Agora, se entre os dois Charizards eu enfio um Aipom, eu adoro Aipom também. Esse Charizard aqui vai ter que pular o Aipom para chegar até esse. Ou seja, o trânsito vai ser indireto, porque ele tem um empecilho, no caso, ele vai ter que pular isso aqui. O Aipom é a preposição. Tragam isso para os verbos. Bom, dei um tapa na cara de quem falou que eu gastei dinheiro à toa com pelúcia, tá? Tragam isso para verbos. Vamos pegar qualquer exemplo. O primeiro exemplo aqui, eu comi bolo. Quando você fala o verbo comer ele precisa de dois complementos. Alguém e que coma alguma coisa. Sem piadinhas de duplo sentido, pelo amor de Deus. Bom, ou seja, esse verbo ele anda para baixo, ele tem dois objetivos aqui, desculpa, é esse. Para ele chegar até o objetivo dele, objeto, o que complementa verbos que não são de estado a gente chama de objeto, porque eles são o objetivo do verbo. O verbo tem como objetivo transitar até ele, porque senão ele não faz sentido. Tirem isso daqui. Eu comi. Eu comi o quê? Não faz sentido. Por isso, o objetivo desse verbo é andar até o que o complementa. O objetivo dele é esse é o objeto. Como esse trânsito ocorre diretamente, eu não tenho preposição nenhuma aqui, eu falo que esse verbo é transitivo direto, porque ele anda diretamente. Diferente desse verbo aqui, eu fui ao mercado. Quem vai a algum lugar. Para esse verbo chegar até o objetivo dele, que é mercado, ele precisa passar por uma preposição. Então, daqui até aqui não vem diretamente. Olha, eu preciso de uma coisa no meio.
O fluxo aqui foi cortado, ou seja, o trânsito é indireto. Tá bom, Iago, eu até entendi. E o verbo voltei? Voltei, ele não anda. Você entende ele por si só. Você entende que alguém estava em algum lugar e retornou desse lugar. Ponto, ele não anda para baixo. Isso é o que a gente chama de verbo intransitivo. Por quê? Ele não anda, ele não transita, ele não tem um objeto que o complemente. Tá, entendi, mas o que é esse negócio de árvore, essas coisas aqui? Vamos falar um pouco mais especificamente sobre analisar sintagmas. O que são sintagmas? São coisas que eu coloco junto. Lembrando que sintaxe, ao pé da letra, é colocado junto. Sintagmas são pedaços de coisas que eu vou aumentando. Imagina um muro. Eu posso construir menino, um tijolinho. Nesse tijolinho, eu posso juntar um outro tijolinho, ou menino. Acompanhe aqui. Nesses dois tijolinhos, eu posso adicionar um terceiro, ou menino bonito. Isso na língua se chama recursividade. Eu posso aumentar isso ad infinito. O menino brincava. O menino bonito brincava. Não é qualquer menino, eu restringi. O menino bonito brincava com a bola. O menino bonito brincava com a bola colorida. Eu estou aumentando o sintagmas. Eu estou aumentando o que está colocado junto. O que eu estou construindo. É como se eu literalmente estivesse construindo um muro e aumentando ele. Isso é sintaxe. Tá, e o que isso tem a ver com essa árvore que você está falando aqui? Para a gente construir a árvore, a ideia é muito simples. O que é dependente fica embaixo, o que existe sozinho fica em cima. Sem piada de duplo sentido, de novo. Dependente fica embaixo, principal fica em cima. E isso vai fazer muito sentido na hora que a gente chegar em oração subordinada. Porque vocês precisam começar a ter esse tipo de visão, porque visão em linha não justifica sintaxe. Em primeiro lugar, porque senão você vai ficar decorando o rótulo. Por exemplo, oração subordinada, você não vai entender porque ela é subordinada. Sabe por que ela é subordinada? Esse bonito, a gente vai chegar lá. O menino bonito, ele está numa posição inferior à menina, ou seja, ele está ordenado abaixo, subordenado. Uma oração subordinada vai estar nessa posição em relação a uma principal. E por que eu sei que tá assim essa construção? Quando eu falo para vocês esse tijolinho, ou menino bonito, esse muro, o que é principal, que existe sozinho, que eu posso apontar no mundo? Eu posso apontar no mundo um ou? Não. Eu posso apontar no mundo um bonito? Não, eu preciso de algo que seja bonito. Ou seja, essas duas coisas são dependentes de um outro algo exterior. Lembram de quando eu falei para vocês que substantivos seriam como grandes sóis e os adjetivos, pronomes e artigos seriam planetas que giram ao redor deles? É por isso. Porque o substantivo aqui é principal, ele existe sozinho, sem essas outras coisas, e tanto o artigo quanto o adjetivo vão depender dele. O que acontece? O que é uma oração subordinada adjetiva? É uma oração que está nesse lugar. Se eu falasse para vocês, o menino que é bonito chegou ontem, aí eu vou ter uma oração aqui. Ela não está ordenada abaixo? Ordenada abaixo, subordenada. Está no lugar de um adjetivo, porque está dando uma característica para o menino. Está especificando que menino é esse. Subordinada, adjetiva. Vejam, os nomes são consequências de análise, não é o contrário. Então, retomando, que é principal fica em cima, que é dependente fica embaixo. Que é principal aqui é o substantivo, tanto o artigo quanto o adjetivo ficam posicionados abaixo, ou seja, subordenados. Aí eu espero que esteja aclarando para vocês a nomenclatura coordenação e subordinação. Subordinação é uma oração que está ordenada abaixo de outra, porque ela é dependente da que está em cima. Como bonito é dependente de menino, não existe sem menino. Tá bom? Mas vamos lá, vamos aumentar isso. O menino bonito a gente já analisou. Só que o que é principal numa oração, gravem isso, anotem. O que é principal numa oração, quando eu for fazer a árvore, é o verbo. A menos que eu tiver um verbo de ligação. Mas enfim, o principal de uma frase é o verbo. De uma oração é o verbo. Então, o verbo que vai ficar em cima. É ele que vai pedir os outros complementos. A gente não acabou de ver que é ele que pede o objetivo, até aonde ele vai chegar, e é ele que pede o objeto, e é ele que pede o sujeito. Inclusive, então, por exemplo, aqui, o menino bonito brincava com a bola, é o verbo brincar que pede alguém que brinque com algo. Então, como é que eu vou reproduzir isso aqui? Brincava vai ficar em cima, porque o que é principal é o verbo que está pedindo todo o resto. Quem brincava com a bola? O que responde o verbo perguntando antes dele eu chamo de sujeito,
porque é o termo com o qual o verbo concorda. O menino bonito. Vamos desmembrar esse tijolinho que a gente colocou junto? Ó, lá, sintaxe. Nós colocamos coisas juntas. Agora a gente desmembra e analisa, tá? É isso que a sintaxe faz. O que é principal nesse tijolinho? A gente já viu. Menino. E o e bonito ficam embaixo. Vamos ver se dá para vocês entenderem. Peraí, eu pulei demais. Então, o verbo fica em cima. Aí eu tenho um sujeito, o menino bonito. Dentro desse sujeito, todo esse tijolinho inteiro aqui pode ser desmembrado. Como é que eu desmembro? O que é principal nele? Menino. O e bonito ficam dependentes dele. Ele brincava com o quê? Com uma bola colorida. Tá. A gente sabe que preposição liga palavras. Olha aqui. Por que essa definição? O que essa preposição está fazendo aqui? Ligando o verbo, que é uma palavra, a outra palavra bola, substantivo. Dentro desse complemento do verbo aqui, aliás, para mim, a gramática normativa não fala que existam complementos adverbiais. Ela só fala em adjunto adverbial. Eu discordo. Porque para mim, se eu tirar isso aqui, essa frase não faz sentido. O menino bonito brincava. Vocês vão perguntar para mim com o quê? Para mim, esse verbo, nesse contexto, precisa desse objeto indireto. Para mim, isso é um objeto indireto. Tá? Mas isso é papo para outras aulas. De qualquer modo, tem uma preposição aqui. E dentro de tudo isso, a bola colorida, vamos desmembrar o que a gente colocou junto. É literalmente isso. Colocamos coisas juntas, vamos desmembrar e ver o que é principal e o que não é. O que existe sozinho em a bola colorida? Eu posso apontar uma bola no mundo, mas uma coisa precisa de outra para ser colorida ou não. Um artigo A, ele precisa de um substantivo, senão ele não existe. Ou seja, bola é principal e dependente dele ficam o A e o colorida. É isso que é sintaxe. Eu tenho coisas. Tudo isso aqui é o sujeito que eu desmembrei. E tudo isso aqui é a oração, que eu desmembrei os pedacinhos. É isso que a gente faz numa oração sintática. Lembrando, sim, junto. Táxis, colocação. O que é colocado junto? Eu peguei dessa oração, lembrando, oração é uma coisa que tem verbo, e se tem um verbo, ele é o principal de uma árvore sintático-semântica. Eu peguei o que é principal e aí eu desmembrei tudo aquilo que ele pede. Esse verbo brincar pede alguém. Quem é esse alguém? Quem é esse sujeito? Um menino bonito. E aí eu desmembrei esse sujeito e pede um objeto indireto. Como eu desmembro esse objeto direto? Dessa maneira. Espero que vocês tenham entendido que quando a gente fala de sintaxe, a gente fala de coisas que são colocadas juntas. E quando nós analisamos, a gente desmembra essas partes que estão juntas para analisar a relação das palavras entre si dentro da frase. E que tenha feito mais sentido, que comece a fazer mais sentido para vocês o que é uma oração subordinada e que é uma oração coordenada. A gente vai ver na próxima aula. Uma oração coordenada, ela tem a mesma posição que a outra oração. É isso aqui, ó. Isso está coordenado com isso. Porque o verbo brincar, eu tenho no verbo brincar dois complementos coordenados. Eles têm o mesmo nível aqui. Eu preciso começar a enxergar questões de níveis diferentes, senão eu não entendo os rótulos e os rótulos só ficam rótulos. Não são rótulos, é uma análise. O verbo brincar pede um sujeito e um objeto. Tanto esse sujeito quanto esse objeto têm o mesmo nível nessa árvore. Olha aqui, menino e com estão no mesmo nível. E aí depois eu vou ver nos subníveis o que está acontecendo. Lembram quando a gente estava analisando poemas, eu falava para vocês que a gente estava descamando, indo por camadas? Fonética, fonologia uma camada, morfologia outra, sintaxe outra. Na sintaxe a gente não vai fazer nada mais do que a gente já fez em todas as outras. Vamos descamar o que está colocado junto. Era isso, gente. Um beijo, um abraço, um aperto de mão.